Liberalismo e novas doutrinas sociais. Uma análise das transformações ideológicas. O liberalismo é uma corrente de pensamento que surgiu no contexto do Iluminismo, no final do século XVII e início do século XVIII, e que defende, em essência, a liberdade individual, a propriedade privada e a limitação do poder do Estado. Essa ideologia se consolidou em meio às revoluções burguesas, como a Revolução Americana e a Revolução Francesa, que representaram a ruptura com as estruturas absolutistas e feudais que dominavam a Europa na época. No cerne do liberalismo está a ideia de que o indivíduo deve ser livre para buscar seus próprios interesses, e o Estado deve atuar de maneira mínima, garantindo apenas as condições básicas para essa liberdade, como a proteção da propriedade e dos direitos individuais. No campo econômico, o liberalismo foi fortemente influenciado pelas ideias de Adam Smith, que defendeu o livre mercado como a forma mais eficiente de organizar a produção e a distribuição de bens. Para os liberais clássicos, a intervenção do Estado na economia deveria ser reduzida ao mínimo necessário, uma vez que acreditavam que o mercado, regulado pela mão invisível da concorrência, seria capaz de equilibrar a oferta e a demanda de forma natural. Esse pensamento econômico foi responsável pela ascensão do capitalismo e pelo desenvolvimento das economias ocidentais ao longo dos séculos XVIII e XIX. Com o avanço do capitalismo industrial, especialmente após a Revolução Industrial, o liberalismo enfrentou novos desafios. As profundas desigualdades sociais geradas pela exploração do trabalho nas fábricas e a falta de direitos trabalhistas começaram a expor as falhas de um sistema puramente liberal. As classes trabalhadoras, especialmente na Europa, viviam em condições precárias, e a ideia de que o livre mercado garantiria a justiça social passou a ser questionada. Foi nesse contexto que novas doutrinas sociais começaram a emergir, buscando alternativas para as desigualdades geradas pelo capitalismo liberal. O socialismo foi uma das principais respostas às contradições do liberalismo. Inspirado pelas obras de pensadores como Karl Marx e Friedrich Engels, o socialismo criticava duramente o sistema capitalista e a exploração da classe trabalhadora. Para os socialistas, o liberalismo econômico perpetuava uma relação desigual entre patrões e empregados, em que a burguesia, proprietária dos meios de produção, acumulava riquezas, enquanto o proletariado, classe trabalhadora, vivia na miséria. A proposta socialista era a de que os meios de produção deveriam ser coletivizados, ou seja, controlados pelos trabalhadores, de forma a garantir uma distribuição mais justa da riqueza. O marxismo, uma vertente específica do socialismo, foi particularmente influente. Marx argumentava que a história da humanidade era marcada pela luta de classes, e que o capitalismo era apenas uma etapa transitória nesse processo. Ele acreditava que o colapso do capitalismo seria inevitável, levando à ascensão de uma sociedade sem classes, onde a exploração do homem pelo homem seria eliminada. A revolução proletária, na visão marxista, seria o caminho para essa nova sociedade socialista. Ao lado do socialismo, outras doutrinas sociais surgiram para criticar e oferecer alternativas ao liberalismo clássico. O anarquismo, por exemplo, defendia a abolição total do Estado e de todas as formas de autoridade hierárquica, propondo uma sociedade baseada na cooperação voluntária entre indivíduos e comunidades autônomas. Diferente do socialismo, que via o Estado como um meio para alcançar a justiça social, os anarquistas viam o Estado como uma estrutura opressora que deveria ser abolida. Esse pensamento foi representado por teóricos como Mikhail Bakunin e Pierre-Joseph Proudhon. Outro movimento importante foi a social-democracia, que buscava uma síntese entre o liberalismo e o socialismo. Os social-democratas acreditavam que era possível alcançar uma sociedade mais justa por meio de reformas graduais no sistema capitalista, sem a necessidade de uma revolução violenta. Eles defendiam a criação de um estado de bem-estar social, em que o governo garantiria direitos básicos como educação, saúde e previdência social, ao mesmo tempo em que preservaria as liberdades individuais e a propriedade privada. A social-democracia se tornou uma das principais forças políticas na Europa Ocidental durante o século XX, influenciando a criação de políticas públicas voltadas para a redistribuição de renda e a proteção social. Enquanto o liberalismo e suas doutrinas críticas se desenvolviam na Europa, nos Estados Unidos o liberalismo assumia uma forma distinta, marcada pelo pragmatismo e pela crença no individualismo.
O liberalismo americano se afastou da ênfase europeia na luta de classes e se concentrou na defesa do empreendedorismo, da livre iniciativa e da meritocracia. A crença de que o sucesso individual dependia do esforço pessoal, e não de fatores sociais ou econômicos, tornou-se um pilar do pensamento liberal nos Estados Unidos, influenciando profundamente a cultura e a política do país. No século XX, o liberalismo passou por transformações importantes. O colapso econômico causado pela Grande Depressão de 1929 e a ascensão de regimes totalitários, como o nazismo e o fascismo, forçaram uma reavaliação das bases do liberalismo clássico. Nos Estados Unidos, o presidente Franklin D. Roosevelt implementou o New Deal, um conjunto de políticas públicas que ampliaram o papel do Estado na economia para enfrentar a crise. Essa nova forma de liberalismo, chamada de liberalismo social, defendia uma maior intervenção estatal para garantir a justiça social e combater as desigualdades, ao mesmo tempo em que preservava as liberdades individuais e o sistema de livre mercado. O liberalismo social também influenciou as políticas de reconstrução europeia após a Segunda Guerra Mundial. A criação do Estado de Bem-Estar Social em países como a Suécia, o Reino Unido e a Alemanha Ocidental foi uma resposta às lições aprendidas com o colapso do liberalismo clássico e os horrores do fascismo. Esses estados buscaram garantir um equilíbrio entre o mercado e a justiça social, implementando sistemas de saúde universal, educação gratuita e seguridade social para todos os cidadãos. No entanto, a partir da década de 1970, o liberalismo social começou a ser questionado por uma nova corrente, o neoliberalismo. Liderado por economistas como Milton Friedman e Friedrich Hayek, o neoliberalismo criticava o estado de bem-estar social e defendia a desregulamentação da economia, a privatização de empresas estatais e a redução dos impostos. Para os neoliberais, a intervenção estatal excessiva na economia gerava ineficiências e distorções, e o mercado livre era a melhor forma de garantir o crescimento econômico e a prosperidade. O neoliberalismo ganhou força com a eleição de líderes como Margaret Thatcher, no Reino Unido, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos, que implementaram políticas econômicas baseadas na redução do papel do Estado e na promoção do livre mercado. Essas políticas resultaram em um crescimento econômico significativo, mas também ampliaram as desigualdades sociais, gerando debate sobre os limites do liberalismo econômico e a necessidade de uma maior regulação estatal. Hoje, o liberalismo e suas doutrinas críticas continuam a moldar o debate político e econômico global. A ascensão de movimentos populistas e nacionalistas, o impacto das novas tecnologias e as crises ambientais e econômicas trazem novos desafios para o pensamento liberal. Ao mesmo tempo, o socialismo, o anarquismo e a social-democracia continuam a oferecer visões alternativas para uma sociedade mais justa e equilibrada, mostrando que o debate entre liberdade, igualdade e justiça social está longe de ser resolvido. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!